cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e estou aqui hoje nesse mini Quebrando Notícias, esse episódio separado aqui no feed do Midcast, já que a gente já tinha lançado o Midcast Política dessa semana e não deu para fazer esse adendo sobre a notícia que com certeza vocês já viram, que foi o pedido de demissão do ministro Nelson Tech-Pix. Ele foi mais um aí que não aguentou os desmandos do reizinho, do mimado, Pandemito. Ele vinha pressionando o ministro Taik sobre a questão da cloroquina, inclusive ele se posicionou essa semana numa coletiva informando que ainda era muito cedo para falar sobre a questão da cloroquina, que não tinha evidência científica comprovando a eficácia dela, e também defendeu a questão do isolamento social. E como a gente já sabe, essas são questões caras ao Bolsonaro, né? Ele não concorda com nenhuma das duas posições, vinha fazendo pressão, a imprensa vinha noticiando essa situação e, ao que tudo indica, agora vai rolar uma pressão ainda maior do Bolsonaro para que tente se flexibilizar ao máximo o isolamento social. Ele já fez isso na reunião que rolou essa semana junto com empresários, que foi comandada pela Fiesp, e o Bolsonaro, inclusive, se alterou em diversos momentos. Foi até a reunião em que dizem que teve um participante que estava nu durante a reunião com o Bolsonaro e que já várias partes vazaram para a imprensa. Inclusive, nessa reunião, o Bolsonaro comentou que hoje, no dia que eu estou gravando aqui, no dia 16 de maio, ele vai fazer um pronunciamento, né, em rede nacional, novamente para forçar a barra em relação ao isolamento social. Então, se preparem as suas panelas, porque hoje, aqui no dia que eu estou gravando, se você estiver escutando hoje também, vai rolar provavelmente mais um pronunciamento bizarro e grotesco do Bolsonaro. Em relação ao cargo de ministro da Saúde, após a saída aí do Tech-Pix, o número 2 do ministério, que a gente já até comentou aqui no nosso episódio regular, que era a pessoa que provavelmente já vinha mandando, né, e o Taik já vinha ficando para escanteio, que é o general Eduardo Pazuello, ele assumiu interinamente a chefia do ministério. Inclusive já rolou uma notícia ontem de que o Bolsonaro já estaria pressionando ele para assinar um decreto impondo o uso da cloroquina em pacientes ainda no início dos sintomas, e isso já possa ser utilizado. Lembrando também que essa semana, né, rolou uma notícia de que um hospital em Floriano, na cidade de Floriano, no Piauí, teria zerado a sua fila de pessoas internadas com a utilização da cloroquina. Inclusive a Damares fez propaganda disso, pegou um voo, gastou dinheiro público com essa porcaria, foi lá para dizer que constatou um milagre. Então, provavelmente, no pronunciamento de hoje e nos próximos dias, esse deve ser o discurso que esses lunáticos vão adotar, de que a cloroquina é a salvação de tudo. Lembrando que nem o Trump mais está forçando a barra nisso, né? Ele está forçando agora a questão daquele outro medicamento, que é o Remdesivir, eu acho que eu falei o nome certo. Inclusive, a fabricante desse medicamento já liberou a patente para mais de 130 países, para que eles possam produzir genéricos, e assim que for comprovada ou liberada a utilização dele para tratamento da Covid-19, os países já estariam aptos, né, a produzir, e um dos países que ficou de fora dessa lista foi justamente o Brasil. Então, o panorama atual é esse: o general Eduardo Pazuello está no comando do Ministério da Saúde, rolam nomes que talvez poderiam assumir no lugar aí do Tech-Pix. Um que sempre está aí na bolsa de apostas, vamos dizer assim, é o Osmar Terra Plana. Eu acredito que ele não seja um nome que o governo esteja pensando em colocar, já que, na minha opinião, ele é muito mais efetivo atuando na desinformação e nas lorotas que ele fica espalhando tanto no Twitter quanto nas entrevistas que ele tem dado, né, na CNN, na Globo News, para depois virar vídeo para ser distribuído nas redes bolsonaristas. Mas pode ser que eu esteja errado, né? Não dá para esperar muita coisa dessa galera. Um outro nome que também está sendo cogitado é da oncologista Nise Yamaguchi. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela é uma das defensoras da cloroquina. Inclusive já defendeu isso abertamente na CNN e em outros veículos. E, ao que tudo indica, essas são as 3 opções atualmente, né? O general que já está no comando, o Osmar Terra e a Yamaguchi. Lembrando que essa questão da cloroquina é um ponto que é importante observar, porque, como eu já falei antes, o Trump ele
parou de comentar sobre a cloroquina e o Bolsonaro voltou a isso. Eu não sei se vocês se recordam, mas há quase 2 meses, mesmo sem eficácia comprovada nenhuma, o Pandemito ele mandou o Exército produzir mais cloroquina do que nunca, né? A produção, que era de 100 mil comprimidos por ano, passou para 500 mil por semana. E como não existe nenhum estudo comprovando a eficácia da cloroquina, muito pelo contrário, vários estudos estão sendo publicados dizendo justamente o contrário, esse excedente precisa ser comprado por alguém, né? Ele precisa justificar essa produção. Então, acredito que essa pressão dele na liberação da cloroquina para qualquer tipo de paciente, seja também uma intenção de fazer o próprio Ministério da Saúde comprar o estoque do Exército, já que nesse momento as Forças Armadas estão com esse prejuízo na mão, né? Lembrando também que a fabricante, né, a maior fabricante da hidroxicloroquina, a Apsen, ela é comandada por um empresário que é militante do Bolsonaro, né? Fez campanha para ele em 2018, inclusive é um adepto aí da filosofia do Olavo. Então também é importante ficar de olho nessa relação, porque é aquela história, né? O Pandemito não faz nenhum movimento sem que haja um interesse por trás, a gente já percebeu isso ao longo desse governo dele. E um outro ponto também que eu queria destacar aqui é que saiu uma notícia no Correio Brasiliense dizendo que o Marcos Pontes é avisado por pessoas próximas a ele que o Bolsonaro pretende demiti-lo na próxima semana, provavelmente, para que seja indicado algum nome do Centrão. Então, provavelmente, aí nos próximos dias ou na próxima semana, a gente talvez tenha mais um ministro técnico, vamos dizer assim, né, que o Bolsonaro gostava tanto de exaltar, sendo demitido para que ocorra ainda mais o aparelhamento nos ministérios. O Pandemito, né, que conseguiu a proeza de, em menos de um mês, demitir 3 ministros, sendo 2 da saúde. Então, basicamente é isso. O Bolsonaro demite um ministro porque ele quer mandar, ele quer ser o presidente e o ministro da saúde ao mesmo tempo, né? Que é alguém fantoche que faça justamente o que ele quer. Ele queria isso com o Taik, mas o Taik tem um mínimo de decência e não aceitou tudo que o Bolsonaro impôs. Como disse, acho que foi o Fábio Panunzi no Twitter, né? O Bolsonaro ele não quer um ministro, ele quer um cúmplice. Então vamos ficar atentos aí qual vai ser essa próxima movimentação. Vamos ficar atentos principalmente a esse pronunciamento que deve rolar hoje na TV e qual vai ser também a posição das lideranças políticas frente a mais esse ataque do Bolsonaro. Lembrando que, né, o nosso camarada Maia, agora que o Centrão está no bolso do Bozo, não comentou absolutamente nada sobre a demissão do ministro TechPix. Bom, é isso, pessoal. Essa é uma pequena amostra do que provavelmente será o conteúdo extra para os apoiadores do Midcast lá no PicPay, né, no plano de R$5. Esse tipo de conteúdo não vai ser publicado no feed. Esse foi um caso excepcional e até para mostrar para quem ainda não assina como vai funcionar essa dinâmica. O conteúdo extra que a gente vai produzir não necessariamente tem relação com as notícias que estão acontecendo, tem relação com o Midcast Política, pode ser que seja um conteúdo extra sobre alguma outra coisa, por exemplo, sei lá, o Rodrigo dá uma receita de algo que ele está cozinhando nessa quarentena, ou talvez o Diego lendo um poema em mandarim, quem sabe, e a nossa ideia central é realmente gerar conteúdo extra como se fosse uma extensão do Midcast Política. Nos próximos pode ser que sejam os 3 juntos. Esse é um formato livre. E se você ainda não apoia o Midcast lá pelo PicPay, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procura lá por Midcast e assina um dos nossos planos de R$2 ou de R$5, sendo que o conteúdo extra é apenas para o plano de R$5. E se você por acaso ainda não tem o PicPay e quiser um convite para ganhar cashback após o seu primeiro pagamento, e aí com esse cashback bancar, por exemplo, a assinatura do nosso plano nos meses seguintes, manda uma direct lá no Instagram ou uma DM lá no Twitter, no nosso perfil, o @podcastmid, que a gente manda um convite para você e acho que facilita também na hora de você assinar. Lembrando que a gente também tem agora o nosso plano lá no Padrim, padrim.com.br/midcast. Caso alguém não tenha cartão de crédito ou não queira usar o cartão e queira pagar por boleto, lá também tem essa opção. Beleza? Então é isso, nos vemos na próxima semana, na próxima sexta-feira, com mais um Midcast Política. Valeu, abraço!